Olá, meus caros e diletos ouvintes. Estamos nesse exato momento começando mais um programa Momento da Pregação, dando continuidade à série de pregações do livro de Provérbios. Vamos nessa edição falar do capítulo 10. Que Deus os abençoe. Quem vos saúda é o apresentador e produtor desse programa, Bruno G. Vamos de imediato à leitura do texto sagrado, capítulo 10 de Provérbios, versículo 1 até o 32. Ou seja, nós vamos meditar no capítulo inteiro. Versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Um pai que é cristão, uma mãe que é cristã, deseja coisas boas para o filho. Jesus, certa feita, chegou a dizer que vós, sendo ruins, vós pais, sendo pessoas más, sabeis dar coisas boas para os seus filhos, imagina Deus que está nos céus. Então, Pai divino, Deus, Jeová, é óbvio que se alegra quando o filho segue o script, quando o filho segue aquilo que ele mandou, porque é o melhor para o seu filho, é o que ele tem de bom para dar, que são os conselhos da sabedoria. E o pai terreno, pai consanguíneo, ele se alegra quando o filho faz aquilo que ele quer, ou seja, lhe obedece. E eu estou falando com pai cristão, com mãe cristã e com filho cristão. Agora, do contrário, não tem nem como nós imaginarmos o filho alegrando um pai que é drogado, que é criminoso, que é bandido, que é ímpio, que é justo. Não é esse tipo de pai. É o pai à luz da palavra de Deus. É um pai justo, um pai honesto, um pai pacífico, um pai amoroso, bondoso, como é Deus para conosco, que somos filhos ou que passamos a ser filhos a partir de aceitar seu Filho unigênito Jesus Cristo. Pois é por intermédio de Jesus Cristo que nós temos a filiação, que passamos a ter a paternidade divina de Deus Jeová e a irmandade ou ser irmão de Cristo. Não segundo a carne, não segundo o sangue, mas espiritualmente. A família espiritual de Deus, a família de Jesus. Que Jesus bem falou, salientou, disse que são aqueles e aquelas que fazem a vontade de Deus que está nos céus. E qual é a vontade de Deus se não amar a Ele sobre todas as coisas, que nós amemos a Ele sobre todas as coisas, é o nosso próximo com nós mesmos. Então, um pai verdadeiro, um pai genuíno, ele se alegra com um filho que seguiu seus conselhos. Nós sabemos que existem pais e mães maravilhosos, mas que infelizmente seus filhos não seguem seus conselhos. Quando eu digo pai e mãe maravilhosos, que instruem o filho, que dão aquilo que eles podem dar de melhor, que é a educação, que é o conhecimento, mas o filho despreza, o filho não faz. Acha que pode se insurgir contra a autoridade do pai. Lembramos que o irmão de Salomão, Absalão, se insurgiu contra a vontade do pai. Adonias também queria se insurgir contra a vontade do pai, que era de sucessão e até mesmo de Deus para Salomão. Então, o sujeito que pode ter, sujeito esse pai
tendo um coração segundo de Deus, como era Davi. Mas mesmo assim, ele pode ter filhos que estão pouco se lixando para a doutrina ensinada. É claro que no caso de Davi, ele pecou, ele caiu, deu péssimo exemplo. Mas deu também um exemplo bom de humildade ao reconhecer. Então, meus caros, quando a Bíblia fala que o filho sábio alegra seu pai, é o pai genuíno, o pai verdadeiro, não o desnaturado, não o que simplesmente faz o filho e deixa ao relento e deixa a Deus dará. Não é esse tipo de pai. Como diz o ditado, o pai não é que faz, é o que cria. Então é esse tipo de pai. O pai que cria, que pode ser até a figura paterna. Pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser quem? Por que não? Um sogro, pode ser qualquer que seja o homem que dê a figura de pai. Isso é inclusive um comentarista, né? Uma pessoa de influência na sociedade, influência boa, que faz com que pessoas se espelhem nessas pessoas. Nós temos o exemplo na Bíblia de Paulo se manifestando como pai de Timóteo na fé, também, homens de Deus na fé. Então, o filho sábio alegra esse pai genuíno, esse pai na fé, pai divino que é Deus. Mas o louco, ele desagrada, ele não ama, porque uma pessoa que faz atrocidades, que anda no caminho errado, ele não ama. E pouco se importa com o sentimento dos seus pais. O louco, filho louco, despreza a doutrina da sua mãe. Aqui cabe um parênteses. Isso que nós acabamos de ler se diz que é um paralelismo hebraico. Que a Bíblia no Velho Testamento são dois idiomas que ela foi feita. O hebraico e o aramaico. E o paralelismo, o paralelo hebraico diz uma coisa falando de uma outra forma. Ele não muda. Ele quer dizer a mesma coisa, só com uma outra roupagem. Isso até em português você aprende a não repetir as mesmas palavras quando você quer dar um novo destaque, dar ênfase a alguma frase, para que a pessoa, quem está lendo ou ouvindo, possa compreender melhor. Então se fala a mesma coisa, se repete, mas com outras palavras. E aqui possivelmente isso acontece. Você vai analisar: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Quer dizer que o filho louco não desagrada ao pai, que o filho louco não agrada ao pai, ou só entristece a mãe. O filho sábio só alegra o pai e não a mãe, e o filho louco só entristece a mãe e não o pai. Não é isso. Na realidade, o que isso quer dizer é a mesma coisa, é mais do mesmo. Pai e mãe, que são praticamente as mesmas pessoas. Porque se nós formos analisar biblicamente, pai e mãe, por mais que tenha diferença, são um no Senhor, porque se ajuntará o homem e será uma carne só. Para Deus é uma única pessoa quem te gerou na terra, apesar de você precisar de uma mulher e de um homem, mas o pai e a mãe é uma só. Isso quando se diz no plural pais, não se diz mães. Mas isso é um preconceito linguístico,
Agora tem que reformular isso, porque nós estamos em pleno século XXI, modernidades, com os novos tipos de arranjo familiar, né? Temos aí duas mães, um casamento ou de uma união estável lésbica, nós temos a união homoafetiva. Então esse termo tem que, né, ter mais cuidado ao ser empregado em alguma frase. Mas aqui nós estamos falando de Bíblia, estamos falando de 900 e poucos anos antes de Cristo, né? E estamos falando da vontade de Deus. E por isso nós temos que, da época, o modo de pensar, o modo de escrever, a questão da gramática, da forma, do estilo que se tem para criar uma frase ou fazer um parágrafo, etc. Então o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco entristece a sua mãe. Quer dizer, o filho sábio, ele alegra seu pai e alegra sua mãe. O filho louco, ele entristece sua mãe, entristece seu pai. Tá? É só para não repetir. Na realidade está querendo dizer é isso. Porque fica estranho, né? Quer dizer então que o filho sábio só alegra o pai. Não é bem verdade. Não alegra a mãe. Se ele é sábio para o pai, ele não é sábio para a mãe? Como que é essa diferença? Se ele é o louco, entristece a mãe, não entristece o pai? Não é isso. Está querendo dizer a mesma coisa. Que o filho sábio, ele é uma pessoa boa, que faz o bem, e isso alegra os pais. Então o filho louco, ele entristece sua mãe. E no sentido simbólico da divindade de Deus aqui, nós podemos perceber que o filho somos nós, que o pai é Deus e que a mãe pode ser a eternidade ou pode ser a sabedoria. Porque Jesus é pai da eternidade. A sabedoria diz que foi criada por Deus, que estava ao lado de Deus, estava em Deus. Então ela pode ser mãe, ela pode ser filha, ela pode ser esposa, pode ser tudo. Mãe de Deus não, mas mãe de nós, né? Lembramos da parábola do filho pródigo, que se renegou, se entristeceu profundamente com todo o cenário pelo qual estava inserido e virou as costas para Deus. Não que estivesse ruim o ambiente, mas na cabeça do filho pródigo estava ruim, tinha que fazer o que ele fez. E quando ele perdeu tudo que ele tinha ganhado de seu pai, ele volta à casa paterna, chorando, entristecido. E o pai de maneira nenhuma o rejeita. Esse é o verdadeiro pai. Recebe ele gostoso, faz uma festa, e ali há danças, ali há festejo, inclusive causando ciúme ao filho que permaneceu na casa paterna desde o início. Então veja, meus caros, que o alegrar ao pai não necessariamente quer dizer cumprir tudo a regra, tudo a risca. Mas se cair, ter a hombridade, a humildade de se arrepender, de pedir perdão para Deus em nome de Jesus, de pedir perdão para o pai terreno. Não, pai, verdadeiramente o pai fez tudo por mim e eu fiz coisa errada. Nesse sentido. Do mesmo modo que o filho deve também receber essa fala, um lugar assim, do pai. Porque o pai também tem que reconhecer seus erros. A Bíblia fala para nós não irritar os pais, né? Não irritar seus filhos. Não tirar o ânimo deles. Pais, mãe, pai, seja simbólico, seja na fé, seja figura de pai, paterna. Não é? Então o pai, quando tem que pedir desculpa. Filho, me desculpa, eu fiz errado. Eu vou me esforçar para não ser mais assim. Um pai omisso, um pai
que não esteve presente na sua existência, que não ajudou ou lhe ajudou no momento que você mais precisou, que não foi útil. Pretendo daqui para frente mudar. Isso é divino, isso é terapêutico, isso é de Deus, né? Mas não acontece, em muitos casos, felizmente. E pais cristãos fazem de tudo para o filho não reconhece. Meu pai está lá esperando ele voltar, esperando ele pedir perdão. Assim como os filhos cristãos que estão esperando perdão dos seus pais, estão sedentos, que estão tentando contornar a situação por meio do amor, da aceitação, do perdão. É complicado, é difícil, nosso ego não deixa. Somos soberbos, presunçosos, vaidosos, mas em Cristo nós podemos mais porque somos mais que vencedores. E o mundo, como é muito imediatista, guerra, atual, como é muito aqui e agora, ele dificilmente reserva um momento para aflorar nossas emoções, para abrir o jogo, para lançar fora ou externar as nossas ânsias, as nossas angústias, os nossos desejos, os nossos erros. Com a correria do dia a dia, não se tem mais o que outrora se tinha. Tete a tete, conversa olho no olho, para ver a reação um do outro, está falando a verdade ou a mentira, para ver as suas emoções, para colocar tudo em pratos limpos. Hoje em dia se resolve por meio, entre aspas, do Facebook, do Messenger, do WhatsApp, das mídias aí sociais, das redes sociais. Isso será que basta? Ah, mas a tecnologia me conecta a pessoa mesmo estando distante, porque é uma ferramenta muito útil. Mas se você pensar, você está distante, apesar de estar perto. Do mesmo modo, quando você está distante, você pode estar perto, lembrando, pensando bem, desejando bem. As pessoas têm que voltar a enxergar o mundo de maneira mais simples e, por meio do diálogo, da conversa, resolver os conflitos. Porque por meio eletrônico se cria mais problemas, se cria mais conflitos. Essa é a verdade. Pois se você fala uma palavra, pode ser mal interpretada. E no tete a tete não, você tem como falar. Pessoalmente você tem. Não, eu falei essa palavra, mas quero dizer nesse sentido. Outros porém, mas tem a câmera, mas tem um vídeo, o quê? Mas é necessário também. Isso nós ficamos num mundinho fechado. Nós ficamos que nem a turminha aí nova tá ficando. Eles estão no restaurante com seus amigos ou namoradas e de vez em estar falando olho no olho, estão falando no WhatsApp. Pensou? Coisa louca. Em vídeos, no YouTube. O sujeito tá almoçando e tá teclando. E vibra. O celular vai ver uma pergunta da esposa ou da namorada do amigo que está na sua frente ou do seu lado. Porque eles não podem perder as informações dos assuntos. Que mundo será esse no futuro? Né? Vamos ficar todos mecanizados, robotizados? Não vamos mais aflorar nossos sentimentos? Nosso sentimento será 144 caracteres? Parece que agora até mudou, aumentou os caracteres. Nosso sentimento será tecla?
algoritmos 0101, que é o código que se faz toda a engenharia tecnológica da computação, da ciência da informação, da tecnologia da informação. Eu não vou ficar assim, então. É preciso mudar. Jesus, ele ia direto à pessoa. Ele não ficava falando. A pessoa via para cima dele, ele falava. Seja pro bem, ou seja pro mal. Ou era pro bem ou pro mal. A palavra de Deus nos diz para nós sermos. Se ensinam ou não. Que o passadiço é procedência maligna. Para termos firmeza. Não ficarmos no vale da decisão. Para resolver os problemas aqui e agora. Ao vivo e a cores. Complicado? Mas tá. É claro que nós temos que analisar por outro prisma. Que há situações em que não adianta nós repreendermos, nós exaltarmos como vimos, porque o sujeito não está bem consigo mesmo, está fora de si, está com algum problema, precisa externar ou desabafar, jogando para fora, botando para fora palavras ásperas, palavras que não são brandas, que são, né, falatórios profanos. E você tem que aturar, esperar o momento certo para dialogar. É complicado, mas tudo isso é para o nosso aprendizado. Nós temos que ser pacientes. Sei que a paciência é difícil. Ser paciente, que nem Jó, não é fácil, mas é por meio da paciência que nós adquirimos experiência. Por meio da experiência que nós temos esperança. É o que diz Paulo em Romanos. Por isso, meus caros, vamos temer ao Senhor e dar glória. Vamos ser filhos sábios, pais sábios, filhas sábias, mães sábias. Mulher sábia edifica sua casa. O pai sábio, o filho sábio, ama a repreensão do pai e alegra os pais fazendo aquilo que esperam eles, mesmo que erram. O filho, quando erra, o que o pai espera? Perdão, humildade. Um pai, quando erra, o filho, o que ele espera? Perdão, humildade. A recíproca tem que ser a mesma. É uma via de mão dupla. Isso tem que ter muita psicoterapia, psicanálise para chegar nesse ponto, para termos esse pensamento. Mas a Bíblia aqui está clara. Teoria é uma coisa, a prática é outra, bem é verdade. Que depende de como está o seu dia, seu ânimo, seu lado emocional. Às vezes você ouve uma palavra, mínima que seja, ela difere mais do que 1 milhão de palavras. Então é necessário que nós tenhamos autocontrole. Peçamos a Deus para sabermos agir no momento certo e sermos sábios. A Bíblia traz recomendações maravilhosas acerca da relação paterna filial. O próprio Deus para conosco. Imagina se Deus fosse o pai que nós somos, a mãe que nós somos, o filho que nós somos. Imagina se Jesus fosse o filho que nós somos. Nada tinha se cumprido. Hoje nós nem estaremos aqui falando do amor de Deus. E isso é interessante, que um pai sábio, ele educa o seu filho adquire sabedoria, pratica a sabedoria e serve de exemplo para os demais, tanto de exemplo de bom filho como exemplo de bom pai, né? É tudo uma cadeia envolvida. Olha que interessante.
E o pai tem que se orgulhar do filho mesmo, assim como o filho tem que se orgulhar do pai. E quando há as diferenças, as discrepâncias, oremos a Deus, que Ele é o Pai dos pais, para resolver todos os conflitos entre pai e filho, para dar um basta, para convencer o coração endurecido, petrificado, quer seja do filho, quer seja do pai, para que tenham concordância, para que venham andar em paz e venham viver dias bem ou bons na face da terra. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça a livra da morte. É claro. Do que adianta eu acumular riqueza, eu ajuntar tesouro nessa terra, onde a traça rói, onde a ferrugem corrói, e onde o ladrão rouba? Não adianta. Nosso tesouro é nos céus. Tesouro esse incorruptível. Aqui nós também produzimos certas riquezas que têm algum valor, apesar de ser efêmeras. E que essas riquezas têm que ser de modo, é o que a Bíblia está nos dizendo, não fraudulento, mas sim honesto. Temos que ganhar com o suor do nosso trabalho. Temos que ganhar sem fazer o mal. O próximo com honestidade, justiça, fazer por merecer. Tesouros da impiedade, que nada aproveita. O que adianta você ter tesouros do roubo, tesouros da perdição, no sentido de você ganhar esse tesouro, essa riqueza pelo mundo da prostituição, você ganhar tesouros do mundo do tráfico de drogas, das ilicitudes e ilegalidades, tanto dos homens como de Deus. Não adianta, você não tem proveito, tudo é vão, tudo é passageiro, é uma ilusão. Mas a justiça livra da morte, é claro. Tesouros, riquezas, justamente, por mais que seja pouco. Mas lembra do que disse Jesus naquela parábola dos 10 talentos: fosse fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. O pouco para nós é muito para Deus. Muito para nós pode ser pouco para Deus. E aí o que importa? Você quer a eternidade ou você quer passar essa vida efêmera, se contentar com o que você ganha aqui? Tem um cantor que fala que mais vale viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Eu já digo, à luz da palavra de Deus, mais vale viver uma eternidade a 10 do que viver uma vida bem intensa, mas efêmera. É claro que, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que viveremos eternamente e com qualidade. O que ele está querendo dizer é viver com intensidade, com qualidade, mas de acordo com o seu ego, com a sua carne, com o mundo, e não de acordo com a palavra de Deus. Por isso, se for pensar desse modo, eu realmente prefiro viver a eternidade sem qualidade, entre aspas, de acordo com o mundo, que na realidade tem qualidade. E como tem? Nós na Nova Jerusalém, meu Deus, será gozo em cima de gozo, eterno, para nossa alma. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. É óbvio que a alma do justo, ela é saciada pela própria palavra de Deus, que é o pão que nos alimenta, e a água que nos mata a sede. Então, o justo que aplica a sua vida, seu coração na palavra de Deus, ele não tem do que se queixar, ele é suprido pelo Senhor. Mas o desejo dos ímpios
que não é colocar o coração deles na palavra de Deus, mas sim em outras coisas, esse Deus rechaça, não quer. Por mais que o ímpio queira prosperidade, assim como o cristão quer prosperidade nesse âmbito, prosperidade principalmente na alma, prosperidade espiritual, a diferença é que o justo pratica a justiça, anda no caminho reto para ter a paz de Deus. O ímpio não, quer ganhar tudo à torta e direito, quer ganhar sem fazer nada, né? Não tem como ganhar. Primeiro tem que se despir do seu ego, do seu velho homem, para então ter a sua alma saciada pelo pão divino dos céus, o maná, assim bem como a água da vida, que é a palavra, que é Jesus. Versículo 4: E o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. É óbvio. Quem trabalha com mão enganosa, querendo surrupiar, enganar aqui e acolá, criar armadilhas, a Bíblia fala que aquele que engana há de ser enganado, anda enganando, sendo enganado, indo de mal a pior. O ímpio, o injusto, o rebelde. É claro, meus caros, que aquele que trabalha justamente, honestamente, tem a recompensa de Deus. Deus é galardoador, não é um trabalho vão. A mão dos diligentes, dos cuidadosos, daqueles que realmente são operadores, realmente são homens que, mulheres que honram aquilo que eles fazem, que tem prazer em trabalhar, tem prazer em fazer o que fazem, e por isso não precisam, não querem, e à luz da palavra realmente não fazem mal ao próximo, engano, porque a riqueza está justamente em fazer tudo de modo justo, porque assim nós temos galardão, assim nós temos bens, assim nós temos felicidade. Por mais que pareça o contrário, parece que o ímpio está prosperando e nós não estamos. E a prosperidade também no sentido de ter paz, de ter felicidade. Mas não é verdade. Porque nós temos o gozo do Espírito Santo. Nós temos a paz quando precisamos, quando estamos num dia tenebroso, de tempestade, de temporal. E nós temos uma certeza que eles não têm de vida eterna. O que trabalha enganosamente sempre tem um pé atrás com a polícia, com a Receita Federal, um pé atrás com qualquer que seja a pessoa, às vezes até com parente, que pode entregar o esquema ilícito que ele está fazendo. Sempre está com o pé atrás nos lugares onde ele vai, vigiando, tomando cuidado para não ser observado ou até mesmo perseguido e morto. Mas aquele que trabalha com justiça, ele não tem nada a temer. Não é o que diz o ditado? Quem não deve não teme. Ele anda tranquilamente nas ruas da cidade, entre aspas, porque hoje em dia está difícil até andar, principalmente nas grandes cidades, nas megalópolis ou metrópoles. Tem que ter cuidado, tem que vigiar, porque o bandido, o que vier assaltante, ele não se importa se você é rico, se você é pobre, se você é de classe média, baixa ou alta. Se você tiver 10, 20, 30 reais e der para comprar a droga que ele quer, já é de bom tamanho, para você ter que tomar cuidado. Não estou falando nesse aspecto, estou falando exatamente você ter a consciência limpa, ela não pesa. No tribunal togado da sua consciência você passou incólume, ileso, está tudo tranquilo, tudo suave. Então você pode caminhar, você pode trabalhar sossegado, você pode chegar em casa sossegado, você pode justo, porque você não tem o que se preocupar negativamente, o ter feito mal ao próximo, enganado. Agora o sujeito que
trabalha enganosamente, não só além dele empobrecer, ele vai sofrer. E ele empobrece em todos os sentidos, no campo intelectual, no campo social, no campo material e principalmente no espiritual. Já o que trabalha com justiça, ele é um rico, ele é cheio de riquezas na esfera espiritual. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que se envergonha. Por incrível que pareça, no dia que estou gravando essa pregação, se encerra a estação do verão. E aqui está falando de verão. Verão que eu já falei com relação às formigas que trabalham no verão para na cega então colherem. Na hora da colheita então ceifarem, comerem, saciarem e então viverem melhor as outras estações do ano, o inverno principalmente. E o versículo 5 nos diz que o que ajunta no verão é filho entendido. O verão aqui, simbolicamente, falei também nessa edição, quando falei das formigas, que nós temos 4 estações na nossa vida. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. A primavera é o início de tudo. Pode ser comparado à nossa infância, nossa pré-adolescência, puberdade, adolescência até a vida adulta. O verão já simboliza a vida adulta até a meia-idade. A meia-idade é representada pelo outono. E a idade avançada, que já vem as cãs, os cabelos brancos ou totalmente brancos, que é o ornamento, o enfeite dos anciãos, idosos, como o Salomão vai falar mais adiante aqui em Provérbios, já é a estação do inverno. Então aqui está dizendo o seguinte, que ajunta no verão, na idade mais fértil, mais que ele tem ou que ela tem capacidade laborativa, de labor, de trabalhar, que ajunta, o que faz acontecer, o que aproveita a oportunidade, esse é sábio. Mas o que dorme na cega, o que fica parado, estagnado, com os braços cruzados, na hora da colheita, na hora da ceifa, é filho que envergonha. Por exemplo, você já parou para analisar quantos que poderiam, nesse exato momento, ter uma vida esplêndida, abençoada materialmente, se trabalhasse desde cedo, se operasse, mas foram se auto-sabotando, se vitimizando e perderam essa grande oportunidade, essa chance. E agora ficam chorando, ficam reclamando, depressivos. Às vezes, claro, temos que olhar para esse prisma. Muitos deles assim fizeram, ou não fizeram nada, porque não tiveram incentivo à instrução dos pais. Não tiveram exatamente uma exortação, não conheceram o Evangelho. Porque nós também temos que pensar desse modo. Eu sei que eu falei numa última edição da pregação aqui do livro de Provérbios, que nós não devemos esperar que nem a formiga, ter um general, alguém para nos alertar, uma autoridade. Nós temos que fazer, porque a vida é uma escola. Mas é óbvio que a gente entende que se nós não tivermos um tutor, não tivermos um aio, assim como a lei foi aio até Cristo, nós não vamos entender nada, nós não vamos sair do nosso mundinho. E isso nós vimos na Bíblia. Tanto que Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, como no caso de Filipe falando com o eunuco, estava lendo Isaías, mas não sabia entender. Quantos que lê a Bíblia, mas não entende, não interpreta, não chegou à luz do entendimento.
Então, se esses que estão sofrendo agora não tiveram a luz de entendimento naquele momento, ou também não tiveram auxílio, exortação, administração de alguém, ok. Mas se tiveram, agora estão passando vergonha. É o que está dizendo o versículo. Que no momento certo, porque, por exemplo, se trabalha dos 20 anos até os 30 anos, 10, muita coisa. E aí chega nessa data, nesse ano, e não se tem nada, o sujeito vai ficar envergonhado. Puxa, natural é que as pessoas que têm essa idade já têm isso, eu não tenho nada. É claro que você também tem que pensar que existe um outro lado perverso, mas também faz parte da falta de entendimento ou de humildade para acatar alguma instrução ou alguma sugestão ou conselho, que é o sujeito trabalhar durante 10 anos, mas não guardar nem um centavo sequer, não ter educação financeira. Não tive, o que eu fiz com o dinheiro? Joguei tudo fora, joguei no mundo da prostituição. Emprestei para um, o outro me enganou. Fui fiador de um e ele me passou a perna. Eu fiz isso, fiz aquilo. Pois é, burrice, estutice, tolice. E eu estou falando para mim mesmo, porque eu cometi esse erro. Não posso ser hipócrita, posso estar aqui querendo pregar para os outros que estão me escutando, mas é para mim essa palavra também, para todos nós. É Deus nos açoitando, e é bom que Ele nos açoite, né? Nos repreende, porque Ele ama todos os que castiga e repreende. Então, meus caros, aqui a palavra está dizendo bem clara, Salomão falando há 900 anos atrás, antes de Cristo, aliás, quase 3.000 anos atrás, para nós sermos sábios, até nesse sentido, de nos precavermos, de antevermos o futuro, porque o futuro passa pelo presente, o aqui e agora. O seu passado já era, agora o seu futuro pode ser mudado a partir daqui e agora. Basta você querer ter um pensamento positivo, lutar, por mais que seja dificultoso no começo, mas depois as coisas vão se encaixando. No começo sempre é difícil, mas depois vai facilitando, as portas vão se abrindo, a bênção vai chegando. Versículo 6: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. É verdade. O justo está cheio de bênçãos sobre a sua cabeça, é coroado com diademas, com coroas bonitas de prosperidade. Já o ímpio, por conta das suas más obras, de não crer em Deus, de atacar quem segue ao Senhor, de larapiar, de furtar, de cometer adultério, de cometer engano, etc, etc, a sua boca está cheia de violência. A violência cobre a boca do ímpio. Violência de tudo quanto é sentido, e das mais terríveis, porque não sabe ele que tudo que ele faz está fazendo para si, contra si. Se ele adultera, ele está fazendo aquilo para ele próprio, vai ter consequências, vai sofrer com a mulher que ele tinha, pelo qual ele era casado, porque ela não vai aceitar. Vai sofrer com a adulterina também, porque ela vai vir em cima. Se tiver filhos, então nem se fala. É violência em cima de violência. Se roubar, se furtar, vem violência, vem cacetete, vem porrete, né? Vem chumbo grosso, vem a polícia. Então, por isso, meus caros, que é bom ser justo, como o próprio Salomão disse em Eclesiastes 7, devemos ser um justo equilibrado.
Porque tudo que é demais é veneno, tanto para cima quanto para baixo. Chega a dizer para nós não sermos demasiadamente ímpio, nem demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, nem demasiadamente louco, porque senão nós destruiríamos a nós mesmos. Isso que eu digo, meus caros. Tem muita coisa que a gente tem que parar, analisar. Não podemos ir pela cabeça dos outros. Ser crentes, cristãos piolho, que vai pela cabeça dos outros. Não podemos ser cristãos reais, que dá um toquezinho nele e já se quebra todo. Fala uma palavra dessa verdadeira e já sai todo revoltadinho, todo sentido, e já não quer mais ouvir a palavra de Deus. Já não quer mais seguir, não quer mais cristão, porque ele está acostumado naquele leitinho que nem muitas das vezes é o leitinho racional, o leite que sustenta, é um leite falsificado, é um leite mundano, cheio de contaminações, que vai lhe fazer mal. Por mais que ele esteja no início da fé, e é necessário realmente ter o leite, mas que seja o leite racional que o Paulo fala na Bíblia. E o leite racional é esse, vai aos poucos, vai aprendendo, ó, de degrau em degrau. Se for lendo o versículo e meditando um após outro, ele vai crescendo, ele vai se alimentando com esse leite, depois comendo uma comida mais sólida, mais firme, um feijão com arroz, com ovo, né? Depois comidas mais sofisticadas, mais requentadas. Ele vai evoluindo. Mas é necessário falar. Se nós não falarmos isso, se os pregadores não pregar como é para ser um cristão, realmente fica difícil. Porque estamos produzindo hipócritas secos, estamos produzindo problemas, patologias, porque uma hora esse sujeito, por ter sido mal, melhor dizendo, mal influenciado ou mal doutrinado, ele vai sofrer. Por isso que Paulo fala aí daqueles que são mestres, que duro juízo será para eles. Porque se nós não ensinar de acordo com o manda a Bíblia, fica complicado distorcermos a verdade. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A memória do justo é abençoada, ele nem tem mal de Alzheimer. Não tem. Porque ele lembra. E lembra só das coisas boas. Porque as coisas ruins ele já lançou fora. Assim como Deus lança no mar do esquecimento tudo aquilo que nós já fizemos de errado. Quando nós temos a humildade, pedimos perdão, ele perdoa e lança as nossas culpas, nossos crimes, nossos delitos, no mar do esquecimento. Assim é o justo, que está em... A sua memória é abençoada, a sua história é abençoada, a sua vida é abençoada, porque ele procura andar em retidão. Por mais que seja atentado, por mais que venha muitos dizer, olha, que tolice, você está seguindo alguém que não existe, abstrato, não pode tocar, invisível. Isso é balela, criação dos homens, obra e produto da imaginação fértil humana. Mas ele tem fé, e a fé como escudo rechaça esses dados inflamáveis do inimigo, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E você pode dizer isso? Você sabe em quem você tem crido? Ou você é uma Maria, vai com as outras? Ou você está indeciso? Ou você acha que é simplesmente um ser inexistente que você crê, que precisa da sua crença para existir? Ou você pensa que não, eu creio porque o outro crê, e como está fazendo bem para ele, eu também vou crer.
Não é isso. Se você está pensando assim ou fazendo assim, me desculpe, mas você está indo para o caminho errado. Você tem que voltar para o Senhor. Por quê? Deus não se agrada daquele que não tem fé. Daquele que é que nem uma onda do mar, que vai e vem, não tem firmeza. Deus se agrada dos que têm fé, meus caros. Daqueles que dizem com toda a plena convicção: eu sei em quem eu tenho crido, como disse o apóstolo Paulo. Você sabe em quem você tem crido? Em quem você segue? Oh, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Essa palavra é impactante. Essa palavra mexe conosco. Você sabe em quem você tem crido? Você pode fazer das palavras de São Pedro as suas? Não, mestre, eu não vou sair do teu caminho, porque só tu tens palavras de vida eterna. Ninguém mais tem. Nenhum homem, nenhum filósofo, nenhum livro, nenhum anjo. Nada, é só Jesus que tem palavras de vida eterna. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Perderão até mesmo o seu nome, a pompa, o glamour, o seu sobrenome. Quantas famílias aí que tinham um nome a zelar, um sobrenome, eram bem quistas pela sociedade, e hoje estão dispersas, e hoje praticamente não existe mais, não tem mais aquela famigerada fama, né? Até uma redundância isso. Não tem mais aquilo que tinha outrora, porque foram ímpios, porque acharam que podiam, de tudo quanto é maneira, se perpetuar no poder ou em ter esse nome sem precisar de Deus. Se ensoberberam, melhor dizendo, se ensoberberam, ficaram soberbos, melhor dizendo, né? Cheio de jactância, de vanglória. E aí o resultado, a consequência é a perda da fama, do poder, do dinheiro, porque Deus é dono de tudo. Ele tira, Ele dá, Ele coloca, Ele faz, acontece como Ele quer, porque o querer e o efetuar é de Deus, não é nosso. Deus nos dá algo para nós, para fazer em prol do próximo, e não é para nossa vanglória, porque são dons que Deus nos dá sem arrependimento, mas que tem um propósito, e quando não é utilizado de acordo com aquele propósito ou ao desvio da finalidade, você não recebe nada, por mais que ainda esteja cambaleando, tentando ainda com o nome, mas não tem. Saul tinha um nome de rei, que era para suceder Saul, era seus filhos, sua família. Saul perdeu por conta da sua presunção soberba, por achar que era mais do que Deus, porque o povo israelita pediu o rei, e o primeiro rei ungido foi Saul. Então, o povo, a voz do povo é a voz de Deus, eu sou Deus. Você acha que ele não pensou, não deixou o inimigo fazer com que ele pensasse dessa forma consigo, lá no seu mais íntimo? Óbvio que sim, porque senão ele não tinha desobedecido o mandamento de Deus quando mandou para dissipar, dizimar todo aquele povo, vaca, gado, tudo, não deixar nada. E aí veio o profeta e disse: o Senhor se agrada mais de sacrifício ou de obediência? Como é que é isso? Perdeu seu nome.
na história. Ficou inclusive com seu nome com conotação pejorativa. Você fala de Saul, você já lembra, perseguidor. Você já lembra, sujeito que ama o ocultismo, sujeito desnorteado sem o Espírito de Deus, que precisava da flauta ser entoada por Davi, para não ter mais aquele espírito lhe atormentando. Foi consultar Pitonisa. Você só tem péssimas memórias de Saul. Agora de Davi você já tem, apesar de ter as péssimas, você tem boas memórias. Você tem a memória de que ele tem realmente coração segundo Deus, porque ele se humilhou, pediu perdão e teve o seu trono estabelecido. Inclusive do seu trono sucedeu os próximos reis, feito do seu trono, apesar das consequências que ocorreram depois de Salomão. Mas inclusive Jesus era chamado por muitos de filho de Davi, de descendência de Davi, de Jessé, que era o pai de Davi. Por quê? Deus honrou essa família. Deus honrou Davi, porque ele tinha um coração segundo Deus, porque ele não se ensoberbeceu, porque na hora que ele pecou, ele reconheceu seu pecado. Olha que interessante, meus caros. O justo, de fato, ele até mesmo caindo, Deus a levanta. Canto, ele permanece na bênção, ele não é um sujeito cheio de basófia, soberba, vanglória. Mas o ímpio é justamente Saul, é justamente Judas e tantos outros exemplos péssimos que nós encontramos na Bíblia. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, palrador, será transtornado. Olha só, a palavra palrador quer dizer tagarela, falador. Então, o que o versículo está dizendo é o seguinte, versículo 8: o sábio de coração aceita o mandamento, mas o louco falador, o louco tagarela, será transtornado. O louco que não aceita a repreensão, que disputa, que contesta, que repreende, que discute a repreensão, que não aceita de maneira alguma, que é soberbo, esse será transtornado. Quem anda em sinceridade, versículo 9, anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será conhecido. Quem anda em sinceridade anda seguro, tranquilo, anda firme e forte na rocha. Mas o que perverte seus caminhos será conhecido, terá má fama. O pessoal vai dizer, lá vai o sujeito que adulterou, lá vai o sujeito que roubou, lá vai o sujeito que brigava, né? Tem aquela fama, péssima fama. Já o que anda com sinceridade está tranquilo, consigo mesmo, por mais que venha a calúnia, ele está tranquilo. Já o perverso, ele, além de sofrer com a sua própria consciência, sofre com os comentários infames, que na realidade nem são tão infames assim, dos outros. 10. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. O que acena com os olhos, o que faz pisca, ou pisca com os seus olhos, dá dores, porque maquina, pensa mal, porque não quer ajudar o seu próximo, quer, muito pelo contrário, persuadi-lo para enganá-lo, para derrotá-lo. Então o que acena com os olhos dá dores, dá sofrimento, até mesmo para ele. E o tolo de lábios, que não refreia os seus lábios, sua boca, será transtornado, será humilhado, aviltado, será envergonhado. Versículo 11: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. É óbvio que a boca do justo é manancial
de vida, porque ele fala só coisas edificantes, que vivificam os mortos, que vivificam as pessoas. Só ajuda. Eu sei que não dá para fazer o tempo todo bem, entre aspas, no sentido de estar falando 24 horas só coisas boas, sem citar as coisas ruins, lamentáveis que às vezes acontecem e que é necessário falar para justamente haver a repreensão e servir de lição. Quando aqui o versículo fala a boca do justo é manancial de vida, quer dizer que ele até mesmo aqueles momentos de insanidade, entre aspas, de indignação, ele fala coisa que produz edificação, que tem vida. Já a violência, como já foi falado, cobre a boca dos ímpios. Versículo 12, o ódio excita a contenda, estimula, mas o amor cobre todas as transgressões. É o que eu falei lá no início, a relação do pai e do filho. O amor tudo constrói, o amor cobre todas as transgressões, passa uma borracha. O amor é terapêutico, porque quem ama perdoa, quem ama não busca os seus próprios interesses, quem ama tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Esse é o verdadeiro amor que a Bíblia fala. E quem tem nos dias de hoje é difícil, até porque, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. O amor de pai para filho, de filho para pai. Jesus falou que por conta dele haveria muita dissensão, conflito no seio familiar, porque haveria, de vez da paz, a dissensão, a guerra, a espada, pelo fato de nós ter aceitado a Cristo Jesus e ter uma nova doutrina a seguir, fazer uma coisa diferente, contrária às tradições, aquilo que os nossos pais ou familiares, entes queridos, estão acostumados a fazer. Então, vai sempre haver um conflito, um choque de ideias, um choque de realidade, de pensamentos, e que nós podemos vencer tudo com o sangue e o nome de Jesus, até porque a guerra que nós temos não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra as hostes potestades do inimigo, que usa seus adeptos, inclusive familiares. Por isso que é necessário ter o amor, ceder, compreender, ouvir. Versículo 13. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Nos lábios do entendido, daquele que realmente adquiriu conhecimento, sabedoria, se tem a virtude da ciência, se tem a virtude da sapiência, se tem a virtude da erudição. E não precisa de nenhum conserto, não precisa de nenhuma restauração, porque o sujeito, a pessoa, o homem, a mulher, é sábio. Mas, para o tolo, a vara serve para deixar suas costas em vergão. Quantos que apanharam na sua infância, eu sou um deles, inclusive de cinta, ou até mesmo de vara nas costas. E como dói, né? Como é dolorido. Algumas das vezes eu mereci, outras nem tanto. Fui até mesmo açoitado inocentemente. Mas aqui a reflexão é para o tolo. É uma linguagem figurada. Entendimento. É como se levasse uma cintada, uma varada nas costas. Então, por isso, devemos buscar sermos sábios, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Quer dizer, os sábios preservam a sabedoria, falam paulatinamente, são comedidos, não falam demais, não falam besteiras, não lançam toda a sua indignação, são moderados, têm autocontrole, não falam bobagens,
só falo aquilo que é permitido, não externo totalmente seus pensamentos, para não dar brecha ao inimigo, para que crie problema onde não há, que haja más interpretações. Então esse é o verdadeiro sábio, que esconde essa sabedoria, que preserva essa sabedoria, sua sofia. Já o tolo já sai destilando, muitas vezes até mesmo veneno. Veneno esse que pode servir como antídoto. Nós temos que pensar nesse sentido, que é por meio do veneno que nós temos o antídoto. Por exemplo, o mesmo veneno da cobra, que nos faz mal, que pode nos levar a óbito, serve para curar, servir como antídoto ao ser ali inserido no animal, sendo que vai no cavalo, né? Que produz então os anticorpos e se faz a vacina. E o tolo não. O tolo ele sai falando e não sabe que aquilo que ele acha que não é veneno, que é o antídoto, que é a cura, é o próprio veneno e pode envenenar. Já o sábio sabe que do veneno serve como antídoto. Ele joga na mesma moeda. Ele trabalha, sabe trabalhar com as frases, com a conversa, o diálogo, a comunicação. Vamos seguindo. Versículo 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Já o que destrói o pobre é a sua pobreza. Se ele não tiver nenhuma riqueza, a nível intelectual, a nível principalmente espiritual, realmente está danado. Sofre com a sua extrema pobreza ou miséria, ou miserabilidade. Já o rico tem o sustentáculo das suas fortalezas, tem a garantia, né, das suas riquezas, mas também elas de nada servem, porque uma hora tudo vai se desfazer, se não elas, ele. Então tem que pensar nesse sentido e ter muita cautela, não por o amor ao dinheiro, aos bens materiais. São essenciais a riqueza, ou o trabalho, o dinheiro adquirido desse trabalho, que vem a ser uma riqueza, para o nosso sustento, para o nosso viver ou sobreviver. Agora nós não podemos, de modo algum, deixar isso impedir de nós sermos fiéis a Deus, de fazer a obra de caridade ao próximo. Versículo 16. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Claro, o justo, ele é uma fonte de vida. Já o ímpio vai de mal a pior. Peca, o salário do pecado e a morte. Por isso que o justo caminha para a vida, porque segue a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Claro. 18. Quem encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. O que encobre o ódio tem que externar exatamente esse ódio, cortar o mal pela raiz. Falei do veneno e do antídoto. O próprio ódio, o próprio veneno, se extrai o antídoto para acabar com o ódio, e é externando, é lançando por terra e não encobrindo, porque esse sujeito é falso, e os mentirosos e os que amam a mentira não é um de herdar os céus, e tampouco hão de receber bênçãos de Deus genuínas.
que difama é um insensato, que anda aí caluniando, falando coisas que não são verdadeiras. Esse é um louco desvairado. 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Falei disso, de controlar e frear a língua. Pequeno membro que pode atiçar fogo numa floresta, pode conduzir um grande transatlântico, é a nossa boca. E hoje em dia, mesmo com a tecnologia, isso é que nós mais conseguimos, né? Porque fica tudo no automático. Você fala, o computador a bordo obedece e faz. Fica no piloto automático. Um avião é guiado, pode ser guiado por a nossa voz, pelo comando da nossa voz. Não é? Um barco, uma embarcação, um carro, tudo. Com o avanço da tecnologia, pessoas como o falecido recentemente aí, Stephen Hawking, se tornou físico, se tornou o astro pop que foi, pois a tecnologia lhe servia para fazer aquilo que a sua mente queria. E ele, então, de alguma maneira, tocava ou balbuciava alguma palavra, a tecnologia já correspondia aos seus sinais e fazia ou emitia seu som, etc. Veja só. No mundo globalizado e tecnológico de hoje, nós temos que tomar muito cuidado. Com uma palavra nós podemos destruir o mundo, né? Imagina as bombas que estão sendo feitas aí, sorrateiramente, nos esconderijos, esses países comunistas, né? Ou nas grandes nações potentes que têm poderes bélicos. Só fala go em inglês, vá, explode o mundo todo. Veja só, a criatura está tendo. Por isso nós estamos no fim. Não mesmo, não seria um exagero, uma hipérbole, mas quase o mesmo poder que Deus. Assim como Deus disse, haja sol, haja luz, haja dia, haja noite. Hoje o ser humano também pode dizer, não, haja sol, haja dia, mas muitas das coisas ele pode falar e assim acontecer. Hoje você vai no aplicativo do smartphone, do celular, você diz uma palavra, lá aparece o significado da palavra. Você diz o nome de um programa, aparece o programa para você baixar. É um comando de voz. É. Por se multiplicar a tecnologia, a ciência, o homem se distanciaria de Deus e aí estaríamos próximos do fim. Então, o que não mete, o que fala, está sujeito a dissabores enormes. Na multidão das palavras, o que não falta de fato é erro, é transgressão, é pecado. Mas o que modera, o que é equilibrado, os seus lábios, esse é um sujeito prudente, que nem a serpente, que nem Jesus disse, né? Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Então a prata escolhida, a prata polida, limpa, é a língua do justo. O coração do ímpio, quer dizer também a língua, ou também o pensamento, não tem nenhum valor. Veja só, meus caros. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Não conseguem nem apacentar eles mesmos. Os lábios dos justos dão bom testemunho, dão bom exemplo, dão conselhos, ajudam, fazem bem para as pessoas e, consequentemente, bem para si.
A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Esse versículo eu gosto muito, um versículo muito chave. Eu gostaria que você grifasse aí a sua Bíblia, ou a sua Bíblia também de aplicativo que dá para fazer. Tem algum ali instrumento para você assim grifar. Capítulo 10, versículo 22 de Provérbios. A bênção do Senhor é que de fato nos enriquece. Se nós somos ricos, é porque nós temos a bênção de Deus. Se nós somos ricos, é porque nós obedecemos o Senhor e por conseguinte nós temos a bênção do Senhor. E o interessante é que essa bênção não acrescenta dores. Muitas bênçãos aí do homem, né, das religiões, das festividades, das ilusões, das ações humanas, acrescentam dores, penares. Sujeito, por exemplo, que quer ficar rico, rouba, é rico, mas tem a dor na cabeça, da consciência, a dor da falta de sossego, porque fica temeroso com as consequências que pode de supetão repentinamente surgir, como por exemplo a polícia parar na sua casa e prendê-lo. O sujeito que é rico por obras fraudulentas, sujeito que enriquece sendo sanguinolento, maltratando inclusive os seus empregados, esse tem dores, porque ele causa dores também. A bênção do Senhor plena não nos causa dores, porque tudo é verdadeiro de Deus e nos completa por inteiro. Paz, gozo, alegria, os frutos do Espírito Santo. Poderia aqui meditar bastante tempo só desse versículo, mas as horas não nos permitem. Vamos seguindo. Versículo 23. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, para o homem entendido mesmo é ser sábio. O divertimento do homem entendido é ser sábio. A distração do homem entendido é ser sábio. Do tolo é praticar iniquidade, praticar transgressão, pecado, erro. Versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus o cumprirá. Temor no sentido de medo, fobia do ímpio virá sobre ele. Ele ficará desesperançado, desesperado, porque tudo que o homem semear ele vai colher. Mas o desejo do justo, na hora certa, no momento certo, Deus realizará, cumprirá. Olha que lindo. Passa os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Ele nos honra. Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como a tempestade que vem e vai, assim passa o ímpio. Passou, acabou, deu seu momento de glória. Deu, chega, acabou-se o seu momento de estrela, né? Já o justo tem permanência, tem perpétuo fundamento, porque está calcado, estruturado, edificado sobre a rocha, que é a doutrina de Deus. Ele está fortificado. Ele é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre, aqui nessa vida e na vindoura. Aliás, nem pela morte ele passa, e sim para a vida eterna. Versículo 26. Como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Vinagre para os dentes, e arde o vinagre, né? Como fumo para os olhos, como arde os olhos, ficam vermelhos, né? Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam.
mandam a não ser preguiçoso, né? Mandam fazer algo e ele não faz. Preguiçoso realmente traz um malefício a uma empresa, uma casa, uma família, o que quer que seja. E leia-se, como já falei outrora, acerca da preguiça, da desídia, do preguiçoso. Que preguiçoso não é só aquele que fica dentro de casa, isolado dentro do seu quarto, dormindo, mas sim aquele que está, inclusive, empregado e não faz nada na empresa. Manda os outros fazer, delega tarefas para terceiros e ele fica lá no bem bom, sentado, na sinecura, no falso trabalho, no falso emprego, ficando agora com o advento aí das tecnologias, no notebook, no smartphone, na Smart TV, vendo inclusive pornografia, ou se deliciando em outros canais, sites na internet, ou conversando, postando nas redes sociais. É lamentável, mas existe. E esse para mim é o maior preguiçoso. Não aquele que trabalha e não ganha nada. E muitos dizem, tem essa concepção equivocadíssima de associar o sujeito que ganha muito como trabalhador e o sujeito que ganha pouco como preguiçoso, desidioso. Isso é uma falácia, uma mentira. Quantos que trabalham muito mais, horas que passam até do limite das horas extras, são escravos mesmo e não são bem retribuídos, remunerados. Outros que não fazem nada, ficam até mesmo de braços cruzados, já estão ganhando, já estão faturando. Por exemplo, é claro que eles trabalham, passam por momentos dificultosos, mas se nós formos analisar, um jogador famoso de futebol, dos mais atuais aí, chega a ganhar por dia, pasme, 100, 200, 100 e pouco, 200 e pouco, 1000 dólares, euros por dia. Às vezes sem treinar, sem LCT, sem ir para academia do clube, só em casa, se recuperando, às vezes de alguma cirurgia. Veja só, como pode haver essa disparidade, nessa desigualdade, como pode ser tudo tão controverso. Felizmente, pelo menos no mundo capitalista é assim. Eu não sou contra o sistema capitalista, só acho que ele deve ter uma repaginação, upgrade, uma mudança, alguma convergência com o socialismo, beber um pouco da parte boa do socialismo, para que não haja essa discrepância grande e essa incongruência com relação inclusive ao trabalho, não é? Que como que pode um sujeito trabalhar a vida toda e não ganhar nada, e o outro nem trabalhar ganhar? Mas é o estudo, o fator preponderante que faz com que uns se sobressaem e outros não. Não é verdade. Quantos que não têm estudos e se sobressaem são homens e mulheres de sucesso, e outros que têm inclusive até PhD, são doutores, não ganham aquilo que ganham esses empresários de sucesso. Ganham infinitamente, de ínfimo, né? Muito menos do que esses grandes aí, diria que 0,1%. Inclusive tinha uma postagem no Facebook recentemente
dizendo que um vereador não pode ganhar mais do que um professor. E eles têm lógica. Isso tem lógica. Eles têm razão. Levantar essa bandeira. Mas, para quem é professor e vereadora, isso soa como um discurso hipócrita. Na cidade temos uma pessoa que é professora, docente e edil, vereadora. Será que ela vai querer? E se estiver aderindo a essa causa, será que é de fato? Será que é só de lábios, não é de coração? Eu acho que é, né? E eles têm toda a razão, porque o professor trabalha 40, 44 horas semanais. Trabalha 8, 10 horas, ou quase 10 horas por dia. O vereador, o que ele faz? Só vai uma sessão solene por semana. Em cidades pequenas é assim, em cidade mais grande talvez tenha 2 ou 3 sessões. Fica lá 2 horas para falar 10, 20 minutos, porque tem que ter espaço os demais vereadores. Que trabalho é esse? Não é uma sinecura? Não é um trabalho falso? Eu queria esse sujeito estar lá no poder sem ganhar nada, ou pelo menos ganhando um salário mínimo, ou um salário que não foge muito do padrão. Queria ver. E o interessante é que o povo elege esse tipo de gente para estar lá. E depois reclama. Inclusive, esses professores que hoje estão levantando essa bandeira, no passado, elegeram uma representante para ser vereadora e ganhar nas custas deles 7, 8 mil reais. Enquanto que eles não ganham nem 1.000 em alguns casos. Principalmente as ACTs, que são admitidas em caráter temporário. É lamentável. E o professor é peça fundamental na educação. Ele que forma cidadãos. E ele não tem a devida remuneração. Ele não recebe aquilo que seria de direito, proporcional ao seu tempo de trabalho. O professor, um professor realmente dedicado, vocacionado, um mestre, docente, doutor, que busca cada vez mais se atualizar, está sempre se preparando, fazendo cursos, cada vez mais crescendo o conhecimento. Ele tem uma série de despesas. E ele, inclusive, de tanto trabalhar com o cérebro, pode ter também algumas psicopatologias, porque aqui não. Mas o Estado não olha para o lado do professor, na esfera pública. A privada, algumas exceções, a regra com relação ao que pensa o Estado. Mas também até na privada existem professores que estão à míngua. É lamentável essa falta de valorização aos professores. E há tantas outras classes, como médicos, são importantes, né? Em outras profissões de suma importância, policial, verdadeiro policial que honra a sua farda, que está para servir e não para ser servido à comunidade, à sociedade, é como professor que está para servir, para não ser servido, médico. É lamentável. O versículo diz então que como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, é preguiçoso para aqueles que o mandam. Preguiçoso verdadeiro é aquele que só... Eu até diria que seria o mané, aliás, o malandro. O mané seria aquele que procura, busca emprego, bate nas portas e não encontra, está desempregado ou ganhando um salário minguado, trabalhando para danado, ralando. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. É uma verdade. Apesar de
nós temos aqueles dois ditados, né? Que dizem que o vaso ruim não quebra nunca e que o bom morre cedo. Fazendo alusão, o bom que morre cedo é Jesus. E o vaso ruim que não quebra nunca, né? Possivelmente aqueles que condenaram Jesus. Existem essas incongruências, mas não é a regra. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, contempla aquele que é, entre aspas, o vaso ruim, para tentar modificar, quebrá-lo e fazer um vaso novo, um vaso de honra, um vaso de poder, de graça e de unção ou ungido, né, na presença dele, como Jeremias viu naquela visão do oleiro. E aquele que morre cedo, que é bom, já foi para o seio de Abraão, né? Já alcançou a salvação para isso. Mas o que está escrito aqui acontece, não podemos negar, por mais que não seja assim em geral, né, ou unânime, né? Mas existe em muitos casos pessoas boas vivendo, tendo acréscimo de dias. Versículo 28, a esperança dos justos é alegria, mas a expectativa, o pensamento dos ímpios perecerá. A esperança do justo, claro, é alegria. Está bem. Assim como Simeão alegremente viu os olhos da salvação, né? E se alegrou na esperança. Viu mais de 80 anos o menino Jesus. E aquele que é justo tem esperança. A esperança do justo é alegria, nova vida, é bênção, é felicidade, é paz. Já do ímpio não é lá aquelas coisas. Apesar de que ele queira também a paz, a alegria, a felicidade, mas o que ele obtém de fato é justamente paz, alegria, felicidade, outras coisas mais, de modo maquiado, falsificado. Capítulo 29, estamos encerrando até o 32. O caminho do Senhor é a fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. Claro que o caminho do Senhor é o caminho, a porta estreita, é o caminho largo que conduz à salvação. Já o outro é ruína mesmo, para aqueles que de fato se viram as costas para Deus, né? Se acham donos de si mesmos, donos da verdade. Versículo 30, o justo nunca será abalado. É como o Monte Sião, permanece para sempre, nunca será abalado. Mas os ímpios não habitarão na terra prometida, na Nova Jerusalém, né? Não mesmo. Aqui ainda pode ser que ainda fique com algum tempo até Deus querer, né? 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desraigada. Olha só. O justo, obviamente, que fala de justiça, de sabedoria, coisas boas em abundância, mas a língua do perverso realmente será desraigada, será cortada. 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Só fala coisas más, maléficas de si mesmo. Já o justo, porventura, sabe muito bem o que é coerente, certo e bom para se falar, que o agrada, que agrada a todos, né? Que Deus os abençoe. Essa foi mais uma meditação, uma pregação do livro de Provérbios, capítulo 10. Na próxima edição abordaremos o 11.